Bom dia, Dr. Carlos Alberto. Obrigado por ter acedido ao convite de estar à conversa connosco, num local, diria que ótimo, aqui neste novo hospital, que foi construído há cerca de 6 anos com o objetivo de ser um hospital de proximidade. Como é possível falar-se de um hospital de proximidade quando, na prática, a maior parte dos amarantinos e pessoas da região vão todas drenar a Penafiel? Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo privilégio que nos dá desta conversa, que é para mim uma satisfação enorme, e poder dar aqui alguma informação relativamente a este Hospital São Gonçalo, que vamos tentar cada vez mais voltar a ter uma designação que eu sei que é muito cara aos amarantinos e portanto, falar sobre este hospital. O Hospital de Amarante, o Hospital São Gonçalo novo, nasceu de facto com uma nova abordagem. Uma nova abordagem nos cuidados de saúde, que não foi só este, há o Hospital de Lamego também no mesmo contexto. Um hospital em que, de facto, a proximidade dos cuidados e uma preocupação maior do ponto de vista do ambulatório, no caso concreto, era, digamos, a linha mestra de funcionamento do hospital. Portanto, fugir um pouco àquilo que eram os hospitais tradicionais, em que fundamentalmente se orientava por um grande número de camas de internamento, e ter aqui uma lógica de funcionamento diferente, e é o caso aqui deste hospital. Em relação a este investimento, na ordem dos 30 milhões de euros, 6 anos depois, este hospital continua a ter uma capacidade reduzida de trabalho. Porquê? É verdade que este hospital tem uma capacidade instalada muito para além daquela que tem vindo a ser utilizada. E temos que assumir isso, não há dúvida nenhuma, e portanto, falando de verdade a todos os níveis. Como eu dizia há bocadinho, as linhas principais de atuação neste hospital são cirurgia de ambulatório, meios complementares de diagnóstico, consulta externa e depois também o aproveitamento das camas de internamento que cá temos. Começar pelas camas de internamento. As camas de internamento deste hospital, e este Conselho de Administração tomou posse em agosto de 2016, este hospital tinha 60 camas de internamento, das quais só 48 é que estavam em utilização. O que nós fizemos foi, de facto, tendo em conta a necessidade deste grande centro hospitalar, porque estamos a falar de um centro hospitalar onde este hospital se integra, que é dos maiores centros hospitalares do país. Nós somos um centro hospitalar que trata 5% da população portuguesa, 520 mil pessoas, de 12 concelhos. E, portanto, nós tínhamos aqui 60 camas instaladas, das quais só 48 é que estavam em utilização, havia 12 que não estavam utilizadas. Portanto, a medida primeira que nós fizemos, alocámos recursos aqui de enfermagem, auxiliares, etc., para pôr em funcionamento essas 12 camas adicionais e passamos das 48 para as 60 camas de funcionamento. Acontece que essas camas, e isto é importante explicar porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada acerca disto, as camas de internamento no Hospital São Gonçalo são camas de medicina interna. Portanto, nós não temos camas de internamento das outras especialidades. E porquê? Porque isso implicaria um número de médicos, depois de cada uma das especialidades, que nós não temos. É impossível dar resposta a isso. E, portanto, o hospital, e quando nós cá chegámos como Conselho de Administração, o hospital de proximidade não tinha isso contemplado. Ou seja, as camas de internamento são camas de medicina interna e, portanto, para também não estarmos a enganar a população e passar uma mensagem errada. Esta é a ideia relativamente ao internamento que temos. Muito recentemente nós reforçamos essa capacidade de internamento com mais 5 camas que estão próximas da urgência para fazer face a algumas situações mais prementes que surgem. E, portanto, internamento passamos em 2016 de 48 para neste momento 65 camas. Relativamente à consulta externa. A consulta externa nós tínhamos em 2016 48.168 e em 2017 já fizemos 50.369, ou seja, mais 2.200 consultas. Do ponto de vista de cirurgia de ambulatório, que é, digamos, o grande motor aqui deste hospital. Quando cá chegamos em 2016, nós tínhamos 2.456 consultas. Neste momento, em 2017, fizemos 4.041, um crescimento de 65%. Dir-me-ão, é pouco no sentido em que a capacidade não está toda utilizada, estou de acordo, mas um crescimento de 65% num ano, eu acho que é de justiça considerar que é um crescimento muito assinalável e que teve a ver com o esforço grande que nós fizemos neste sentido. E gostava também, já agora, para que se percebesse o seguinte, nós privilegiamos o Hospital de Amarante em tudo o que é recuperação de listas de espera. Quando estamos a falar de recuperação de listas de espera cirúrgicas, porque nós tínhamos, em algumas especialidades, listas de espera que era preciso resolver,
E nós o que é que fizemos? Demos sempre a preferência ao Hospital da Amarante. Quando as equipes cirúrgicas se disponibilizam para fazer a recuperação das listas, e isso é feito fora do horário de trabalho, nós invariavelmente privilegiamos o Hospital da Amarante. E, portanto, este esforço que estamos a fazer, que é um esforço absolutamente correto e justo, tem a ver com a vontade que temos de dinamizar este hospital. Dr. Carlos Alberto, em relação aos 3 blocos operatórios, para quando é que eles estarão todos a funcionar? Pronto, como disse, já passámos de 2.400 para 4.000 cirurgias, portanto fizemos aqui um crescimento muito assinalável, mas também reconheço que há ainda capacidade por utilizar. E o que é que está aqui em falta? Está em falta os anestesistas. Os anestesistas é uma especialidade cirúrgica que a população em geral sabe que é uma especialidade carenciada. Há muito poucos anestesistas pelo país e nos concursos que vão surgindo não é fácil conseguir a colocação de anestesistas. Nós ainda no concurso recente tínhamos previstas 2 vagas, ainda não sabemos bem se elas vão ser preenchidas ou não, mas enfim, é um esforço que estamos a fazer. A promessa que temos é, quando os 2 anestesistas nos forem colocados, nós já tínhamos da parte dos outros serviços cirúrgicos, ortopedia, cirurgia, vascular, ginecologia, etc., tínhamos a disponibilidade deles de ocupar 2 salas de bloco todos os dias, segunda a sexta, para a cirurgia de ambulatório. Temos neste momento essa limitação da anestesia. Portanto, eu acredito que a breve prazo, se não for tudo de uma vez, pelo menos alguma coisa se consiga fazer, se pelo menos tivermos a colocação de um anestesista, mas pronto, temos esta limitação. De todo modo, há aqui esta questão da recuperação das listas de espera que vai continuar a ser feita aqui em Amarante e vai continuar a ser feita preferencialmente em Amarante, ou seja, quando temos as equipes a pedir para fazer a recuperação de lista e nos dão a opção do Hospital Penafiel ou Amarante, nós invariavelmente preferimos o Hospital de Amarante. Doutor, a população de Amarante sente que esta unidade de saúde não corresponde às expectativas que foram criadas. Porquê, no seu ponto de vista? Mas em que sentido é que a população diz isso? É no sentido da qualidade de serviço, no sentido das instalações? Porque a verdade é esta, nós temos, em geral, temos umas instalações fantásticas. Temos aqui um hospital que os próprios profissionais reconhecem como sendo um hospital de muito boa qualidade. Equipamentos que foram, desde o início, instalados equipamentos bons, em alguns casos até melhores que os equipamentos que temos no Hospital de Penafiel e, portanto, desse ponto de vista, a população não terá, digamos assim, no meu ponto de vista, razões objetivas de contestação. Eu admito que o facto de a dimensão do trabalho não ser ainda aquela que nós queremos que venha a ser, admito que gere na população algum desconforto, se assim se pode dizer. E, portanto, e a esse respeito, a única coisa que eu posso dizer é o Conselho de Administração está mesmo muito empenhado, de forma muito séria, empenhado em dinamizar este hospital. Não haja nenhuma dúvida a esse respeito. Se às vezes as coisas não acontecem com a rapidez com que nós gostaríamos, isso é, enfim, também não somos um país tão rico como isso e não tem a ver especificamente com o Hospital de Amarante. É que o contexto global todo ele é um contexto de alguma dificuldade e nós, Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, somos um centro hospitalar que trabalha muito para além daquilo que é o seu financiamento e a sua capacidade instalada, quer em termos de recursos humanos, quer materiais também. Não é? Aqui as valências vão ser alteradas para melhor? Quando estamos a falar de valências, como eu disse há bocadinho, não vale a pena enganar a população e dizer que está previsto o aumento de outras especialidades no internamento, isso não está previsto. Agora, sim, consulta externa, temos a perspectiva de vir a aumentar o número de especialidades que fazem consulta externa cá no hospital. Sim, que temos em perspectiva, por exemplo, a médio prazo, vir a instalar aqui uma unidade de diálise. Porquê? Porque nós, quando chegamos ao hospital, nós só tínhamos um médico de nefrologia. O hospital global, o centro hospitalar. Hoje já temos 3. E quando tivermos 4, nós já temos a possibilidade de começar a pensar num serviço autónomo e que dê resposta à população desse ponto de vista. Outro projeto que temos em curso também, que tem a ver com a realização de meios complementares de diagnóstico, fisioterapia, de análises, de raio-x, de coisas que este hospital está bem apetrechado e pode perfeitamente servir a população. Nós temos inclusive um projeto que está em curso de internalizar a realização de meios complementares de diagnóstico que hoje são pedidos pelos cuidados primários, pelos centros de saúde, os ACES, e que muitas das vezes são feitos no convencionado. E, portanto, nós temos capacidade de o fazer internamente e em articulação com os ACES. Um deles vai começar pelas análises, a recolha de análises diretamente nos centros de saúde,
e depois, em articulação aqui com o hospital, fazermos rapidamente a resposta para os centros de saúde. E a questão é exatamente a mesma, ao nível da fisioterapia e da imagem, que de facto podemos vir a crescer desse ponto de vista. Ou seja, dito de outra maneira, aumentar a cirurgia de ambulatório, aumentar as especialidades a fazer consulta externa e aumentar a diversidade dos meios complementares de diagnóstico que fazemos aqui. Doutor, e em relação à urgência e aos tempos de espera que são prolongados? Essa é de facto uma dificuldade grande. É uma dificuldade grande porque não tem sido muito fácil conseguir captar médicos para fazer urgência. Mas em geral, não é só no hospital de Amarante, o nosso hospital de Penafiel também passa por dificuldades desse tipo, porque há hoje uma grande dificuldade de conseguir convencer os médicos para vir fazer urgência. E porquê? Os valores que se paga para fazer a urgência são valores que eles decidem muito em função da carga de trabalho. Ou seja, tendo em conta que no nosso centro hospitalar nós temos a segunda maior urgência do norte do país, a seguir ao São João, os médicos o que sentem é que, de cada vez que vêm à urgência do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, vêm para um sítio onde se trabalha muito e onde tem... E, portanto, e como nós não podemos pagar mais aos nossos médicos relativamente a outros que trabalham noutros sítios, onde têm muito menos carga de trabalho, e até às vezes em sítios que não são tão longe de casa deles, o que acontece é que, de facto, essa dificuldade não nos tem permitido captar bons profissionais, ou seja, aqueles que nos dessem a resposta que nós queremos. Essa é, de facto, uma resposta que temos que tentar encontrar solução. Não é fácil, propriamente porque a questão da urgência é uma questão que tem dificuldades globais, nem é só do nosso centro hospitalar. Nós sofremos um bocado mais, porque, de facto, sendo a segunda maior urgência do norte do país, a dificuldade é maior. Mas eu diria o seguinte, a relação que nós temos com os cuidados primários tem vindo a melhorar também e, portanto, eu quero acreditar que aos poucos nós vamos sendo capazes de atenuar essa resposta, atenuar os tempos de espera com uma resposta mais eficaz. 6 anos depois da sua inauguração, pode-se afirmar que Amarante tem um desperdício de investimento na saúde ou o propósito da sua construção ainda se vai realizar? Eu acho que é mesmo a segunda parte da questão que temos que deixar aqui bem presente. Este investimento é um investimento que se justifica e que tem que ser rentabilizado o mais possível. E nós, Conselho de Administração, tudo faremos nesse sentido. Ou seja, eu não considero nada que tenha sido, digamos, dinheiro deitado, um desperdício, dinheiro deitado à rua. Temos é que ser capazes de, com os meios que temos ao nosso dispor, e reivindicando cada vez mais meios, porque a verdade também é esta e era importante deixar essa nota. Nós, Conselho de Administração, não nos temos furtado a reivindicar junto da tutela o reforço de recursos. E isso tem vindo a acontecer. Agora, não acontece ao ritmo que nós gostaríamos, mas, por exemplo, só para lhe dar uma ideia e para que as pessoas saibam em termos de números, nós quando chegamos ao Conselho de Administração, o orçamento global do hospital rondava os 74 milhões de euros. E o trabalho que nós fazíamos, portanto, os 74 era o que nos davam, e o trabalho que nós fazíamos já era de 85 milhões de euros. Ou seja, já faltavam ali 11 milhões para justificar o pagamento de toda a atividade que se fazia. Portanto, nós somos um dos hospitais onde se trabalha mais do país. Médicos e enfermeiros no nosso centro hospitalar, quando se compara com os outros, trabalham muito mais em geral. E, portanto, nós fizemos essa demonstração à tutela e eles, reconhecendo isso, reforçaram-nos o financiamento. Num primeiro ano passaram-nos para 79 milhões de euros, ou seja, já deram ali um reforço que ficou quase a meio do que era preciso. Mas, como esta é uma zona geográfica com muita população e que não vai fugir daqui, ou seja, nós temos que contar que esta população cá se vai manter durante muito tempo. Nós, no ano seguinte, voltamos à mesma situação, ou seja, voltamos a ter produção para além daquilo que era o financiamento. E voltámos a fazer essa demonstração à tutela. E eles voltaram a reforçar o orçamento e neste ano já vamos em 84 milhões. Ou seja, desde agosto de 2016, em menos de 2 anos que estamos de mandato do Conselho de Administração, nós já conseguimos passar o orçamento de 74 para 84 milhões. Portanto, isto significa que a tutela tem estado sensível, tanto quanto possível, às nossas reivindicações.
Nós continuamos a ter falta de enfermeiros, falta de assistentes operacionais e, portanto, não fazemos alarido público daquele alarido que às vezes alguns gostariam de fazer, não temos esse tipo de comportamento, mas a verdade é que no sítio certo vamos fazendo a nossa demonstração e, sobretudo, com o capital de credibilidade que temos do trabalho feito. Ou seja, nós não estamos a pedir para ir fazer, nós já fizemos e estamos a pedir para nos compensarem pelo trabalho que já fizemos. E, portanto, é nesse sentido que eu diria, para responder à sua questão, não acho que este investimento seja um investimento mal feito, tem capacidade que ainda não está devidamente utilizada e a nossa obrigação é fazer todos os possíveis para utilizar essa capacidade. O que é que os habitantes desta região podem aspirar para o futuro quanto a cuidados de saúde? Relativamente aos cuidados hospitalares, como lhe dizia, aqui este será sempre um polo do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, onde teremos sempre a grande articulação com o Hospital Padre Américo e onde teremos especificamente centrados aqui neste hospital, o que é uma boa parte da cirurgia de ambulatório, o que é a articulação com os cuidados primários ao nível dos meios complementares de diagnóstico, fisioterapia, análises, raios-x, etc. E um aumento significativo nas especialidades que podem fazer consulta externa. Ao mesmo tempo, há algumas áreas novas que nós temos aqui em curso, nomeadamente a unidade de diálise, e já agora deixe-me dizer que ainda não tive a oportunidade de referir este ponto e penso que também é muito importante, que é uma opção dos últimos tempos, que tem a ver com o incremento que nós queremos dar ao nível de discussão e de posicionamento deste centro hospitalar. E o que é que nós temos vindo a fazer? Um centro hospitalar desta dimensão não pode, primeiro, continuar à espera que seja o Santo António, o São João e os grandes centros universitários a fazer a formação de médicos. Portanto, nós temos também, e temos vindo a fazer isso, a empenhar-nos cada vez mais em dar o contributo para a formação de jovens profissionais que de alguma maneira possam depois, acabar desse seu percurso, fixar residência aqui, constituir família, criar o seu projeto de vida e desenvolver-se, digamos, enquanto pessoas e enquanto projeto profissional. A esse respeito, nós fomos fundadores, em associação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que está do lado de Marão, com a Unidade Local de Saúde do Nordeste, que está em Bragança, com o Hospital Privado de Paredes e com a CESPU, constituímos um agrupamento académico clínico do Douro Interior. E isto o que é que pretende? Isto pretende criar uma dinâmica nova do ponto de vista da investigação, do desenvolvimento e da formação nas áreas da saúde. E o Hospital de Amarante, e se não for o hospital, mas a ideia é que seja aqui o hospital, mas pelo menos que seja em Amarante, tendo em conta a centralidade de Amarante neste ponto de vista deste projeto, porque estamos a falar de um projeto que tem a ver com o Tâmega e Sousa e Trás-os-Montes e Alto Douro. E Amarante, até pela facilidade que temos agora com o túnel do Marão e esta ligação fácil que se faz, Amarante aparece aqui de facto uma localização ideal. E podemos muito bem à frente vir a ter aqui em Amarante, e esse propósito nós temos do ponto de vista do centro hospitalar, um dos grandes pontos de dinamização, seja da investigação, seja do ensino nas áreas da saúde. Eu vejo como muito possível e até desejável que possamos ter aqui no Hospital de Amarante a formação de enfermeiros, a formação de fisioterapeutas, a formação de técnicos de análise, etc. no futuro e, ao mesmo tempo, a preocupação com projetos de investigação. Só para lhe dar nota de uma coisa, não é possível um hospital desta dimensão, e este foi, digamos, o hospital que encontramos e a ideia que temos do que queremos para a frente diferente. Nós encontramos aqui um hospital que tem, neste momento, um único médico doutorado. Não é possível um hospital desta dimensão ter um único médico doutorado. Nós temos que promover o maior número de doutoramentos, a maior preocupação deles em se envolverem nestas questões. Só que isto implica uma mudança cultural muito grande e, como sabe, todas as mudanças culturais são coisas que não surgem do dia para a noite, são coisas que levam o seu tempo. Agora, há uma coisa que nós temos consciência, é que nós não falamos só de promessas, nós falamos de realidades concretas. E, como digo, há 1 ano e meio que estamos no Conselho de Administração, todos estes projetos têm vindo a ser concretizados, ou seja, este agrupamento académico clínico está constituído, os órgãos sociais estão instalados e, portanto, a dinâmica começa a ser criada. Dr. Carlos Alberto, para finalizar, qual é a mensagem que quer enviar aos amarantinos? Confiem no Hospital São Gonçalo, acreditem nos profissionais e na qualidade de serviço que lhes é dada, porque, de facto, os indicadores que nós temos, em geral, e que são indicadores feitos de uma forma absolutamente independente, isenta e que não tem a ver com uma decisão do Conselho de Administração, portanto são indicadores feitos por entidades credíveis e que nos comparam com outros hospitais, posicionam muito bem o nosso hospital e, portanto,
eu reconhecendo o desconforto e a insatisfação por ainda não verem o hospital com a capacidade toda utilizada, queria deixar esta nota do crescimento que tem vindo a ser feito e do nosso empenhamento como Conselho de Administração, de que este caminho é para continuar a percorrer e que no fim do mandato cá estaremos para prestar contas novamente e que 2018 signifique um crescimento, mais uma vez, relativamente a 2017. Eu só para finalizar, já agora se me permite mais uns segundos, só para lhe dizer, temos em curso, à semelhança do que fizemos na recuperação das listas de cirurgia, saiu muito recentemente uma legislação que permite também a recuperação de listas na consulta externa, porque essa é uma fragilidade muito grande que nós temos em algumas especialidades, em que não temos, por força do número de médicos, que é insuficiente para a grande população que temos de tratar, não temos tido capacidade de dar resposta atempada. Então o que é que nós fizemos? Porque saiu legislação recente que permite fazer isso, dissemos aos nossos profissionais, têm que nos ajudar com esta necessidade e com esta opção da tutela de recuperar as listas de espera. E então dissemos, façam planos para a recuperação de lista o mais rápido possível. E, em simultâneo, o que lhe dissemos, e esta é a nota que queremos deixar sempre vincada, se for feita em Amarante, e a legislação permite-nos isso, porque às vezes não podia não permitir, não sei, se for feita em Amarante pagamos mais do que se for feita em Penafiel, portanto, de forma a dar-lhes o incentivo para que o façam, e já temos, inclusivamente, disponibilidade para, se não fosse um problema informático que decorreu, que ninguém sabia, para ser absolutamente sincero, no Ministério da Saúde, ninguém sabia que não era possível marcar consultas para o sábado, porque informaticamente havia ali um bloqueio que impedia. Nós já estaríamos neste momento a fazer recuperação de lista de espera da consulta externa em algumas especialidades ao sábado no Hospital de Amarante. Portanto, é um assunto que nós, de toda a maneira, não está esquecido e vamos rapidamente retomá-lo, mas para que a população saiba que há um empenho muito grande da nossa parte nesse projeto e preferimos sempre que essas coisas se façam no Hospital São Gonçalo, em detrimento do Hospital Padre Américo, porque de facto o Padre Américo está muito sobrelotado e muito pressionado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.